no que diz respeito ao pregador, no que diz respeito à exposição, no que diz respeito à evangelização, mas a ideia central da conferência é trazer uma conscientização, um conhecimento maior do que nós chamamos de fé reformada, do que nós chamamos de uma concepção, uma cosmovisão bíblica do que é a crença, fé no sentido de credo, de confissão reformada, tá bom? Existe uma certa rejeição a esses termos por às vezes parecer mais com uma certa denominação. Mas a fé reformada não pertence à presbiteriana, não pertence à batista, nem à cristã evangélica. Ela é bíblica, né? Só que com o tempo ela recebeu com maior impacto na reforma protestante, quando se retornou às escrituras. Então os irmãos podem fazer perguntas variadas nesse aspecto, alguma dúvida que ficou talvez de ontem da mensagem ou de hoje, ou outras perguntas dentro do tema da palavra, tá? Da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Visto que é um tema muito amplo, então você pode... Aí cada pastor pode falar 2, 3 minutos para tentar responder a sua pergunta. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Sempre tem que ter o primeiro, né? Acho que meu cabelo está até arrepiado, rapaz. Nem deu para passar o gel. Sim, Caleb. Oi. Tá. O senhor falou que o pastor Rosivan, ainda explicando sobre a pregação expositiva, falou que se o Espírito Santo for muito gracioso, a gente consegue absorver 30%. Eu acho que ainda não foi muito gracioso comigo. Eu não entendi muito o conceito sobre sermão e pregação. Eu acho que não me concentrei corretamente e não entendi isso aí. Me passa o teu contato, que eu fiz um artigo sobre, e eu não quis entrar muito nesse contexto de conceito, porque ele é um conceito bem longo, né? A diferença de pregação para estudo é esse sentido? Tua pergunta? Né? Se tem diferença de estudo para pregação, se estudo é uma coisa e pregação é outra coisa. A palavra sermão mesmo. Sermão? Isso. Sermão e pregação eu posso definir como a mesma coisa. Agora, dependendo do teólogo, há uma diferença do que é pregação e o que é estudo, tá? E aí eu tenho um artigo nesse tema que ele pode ser interessante, se fosse essa a tua dúvida, mas aí vai ter para o grego, a verificar as palavras, querigma e outras palavras nesse sentido, né, para decidir, por exemplo, para o Martin Lloyd Jones, pregação é uma coisa e estudo é outra coisa. Para o Frame, tudo é a mesma coisa, entendeu? E é interessante também essa concepção. O que faz na EBD? A EBD é um estudo ou é uma pregação? Seria bom entender também, né, o sentido de cada um, tá bom? Ok. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Quanto a isso aí, pastor Osmar? Tudo ok. Então, muito bem. Mais alguém? Vamos lá? Irmão Vitor, quando o seminarista pergunta, meu amigo, sai de baixo. Mas tudo bem, vamos lá. O seminarista é pior que pastor. Vai lá, Vitor. Em relação à reforma do... A pergunta qualquer pastor pode responder, tá? Em relação à conferência reformada e a reforma protestante em si, estivemos aí comemorando 506 anos e a reforma, a gente, no decorrer da história, a gente percebeu que foi um ato de Deus ali para trazer a igreja de volta às escrituras, mas também houve alguns contrapontos, né? Claro que a verdadeira doutrina, ela vai trazer o fervor para a nossa vida, vai trazer o amor pelas escrituras, mas em decorrência disso, como o pastor Rosivan citou na oficina, tem muita gente que é um frio, né? Como ele falou assim, pegando fogo, que o Martin Lloyd Jones falou, né? Pegando fogo no iceberg, né? Então, muitas das vezes, principalmente no nosso contexto aqui, por existir muitas igrejas pentecostais,
eles acham que o reformado é muito frio. Ele acha que a doutrina reformada esfria o crente. E eu queria que os pastores pudessem comentar um pouco sobre isso, da questão do fervor que a reforma traz para a vida do cristão. Bem, só de ligar a central, que é Cabo Frio. Olha lá, pastor. Olha, o inteligente não é quem responde, é quem pergunta, tá bom? Irmão, é o seguinte, esse fervor que os pentecostais dizem, né? Eu estava ali agora, deixa eu arredar um pouco para cá, eu estava no Tatuoca agora, e eles perguntaram, essa questão do pentecostalismo e tal, mas não, aconteceu no dia de Pentecoste, né? O pentecostalismo é uma invenção, né? Uma invenção de um movimento que surgiu no final da década, no final do século XIX do século XX, e esse fervor, né, que eles dizem tudo, surgiu dentro desse movimento. Então, a fé reformada, ela não tem nada a ver com esse movimento, certo? Então, a fé reformada é uma volta às Escrituras. Tanto é que aqui, por exemplo, aqui, interessante que vocês começaram a trabalhar a Escritura. Então, isso significa que vai ter, né, a outra vai ser sobre fé. Eu aqui não sei se eu estou errado, né? Então, pelo menos nós temos 4 conferências já marcadas, certo? Mas tudo parte das Escrituras Sagradas. Então, esse fervor aí, isso é emoção. Então, nós interpretamos isso como emoção. Claro, nós temos que ter emoção, sim. Eu, por exemplo, eu sou um crente e eu sou alegre. Acho que vocês percebem isso em mim, né? Então, talvez um pouco diferente, né? Mas eu não gostaria que interpretasse isso como alguma coisa, não. É porque eu sou alegre mesmo. Por exemplo, quando você vai estudar, vai ler aquele livro do John Stott, Teologia da Alegria, é um livro muito interessante. Não sei se o pastor Zivan tem para vender esse livro aí. Mas esse livro, ele vai tratar exatamente dessa alegria nossa, né, como crente, em todos os sentidos da vida. Então, o barulho, né, ele não tem nada a ver com o fervor espiritual. O fervor espiritual está exatamente na forma como você se dedica às Escrituras Sagradas, aquilo que o pastor Zivan colocou sobre os puritanos eram, eu esqueci a palavra agora, sobre a piedade. Então, o fervor está na piedade, o fervor de ser crente está na piedade, certo? Ok. Olha lá, pastor Ronaldo. Só dá um toque. Só um toquezinho. Isso. Oi. Apenas um toque. Irmãos, eu penso assim, que o pentecostalismo, ele está fazendo o contrário da reforma. Enquanto que a reforma, ela vê essa saída das Escrituras e ela faz esse retorno para as Sagradas Escrituras, o pentecostalismo ele está saindo. E é um movimento que ele é pós-reforma e ele sai. Eu não quero aqui generalizar, mas principalmente o neopentecostal. Principalmente, né? O neopentecostalismo é completamente o contrário à palavra, porque eles se prendem muito no que o homem diz, né? Eles se prendem muito no pregador. Se o pregador falar, mesmo que não esteja na Bíblia, ele é o ungido de Deus e ali é regra, né? Então a gente vê muito isso. Então eu classifico dessa forma. Tem um cuidado que nós devemos ter. Existem irmãos pentecostais, piedosos, existem. Eu conheço vários, né? Eu conheço vários irmãos. Agora tem muitos
Olha, ultimamente eu participei da inauguração de um templo da Assembleia de Deus, que o pregador, o preletor lá oficial da festa, 78 anos, parece, lá, a primeira igreja evangélica lá em Bagre, lá na vila, lá da Vila Nova. O camarada lê o texto para ler. E aí ele deixa as escrituras e ele vai começar a falar o que ele acha, o que ele pensa, né? E trazer aquelas revelações para alegrar o povo lá, né? Então esses extremos aí, eles são antibíblicos, completamente, né? Completamente antibíblico. Então é um cuidado que nós devemos ter. O pentecostalismo, ele abandona completamente as escrituras. Próxima pergunta. Como seminarista, eu respondi a tua pergunta, eu respondo a tua pergunta fazendo uma outra pergunta. Eu tenho que definir os termos. A pergunta a se fazer: o que significa ser fervoroso espiritualmente? E aí, partindo do princípio do que significa ser fervoroso, nós vamos olhar e entender se nós somos uma igreja fervorosa ou se são os pentecostais que são fervorosos. Como é que eu posso responder a pergunta se nós somos fervorosos ou não? O que foi o fervor da reforma? O que é ser fervoroso? Será que ser fervoroso é rodopiar, é falar em línguas, é trazer a suposta unção? Ou será que fervoroso é viver uma vida de piedade? Qual era o fervor da reforma? Oração, leitura das Sagradas Escrituras. Automaticamente, os frutos do Espírito, eles seriam visíveis na vida deles. E é isso que a gente tem buscado. Então, no sentido de fervor da reforma, nós somos uma igreja fervorosa hoje, porque nós somos uma igreja bíblica e também buscamos a Deus em oração. Muito bem. Tenho pregado aqui, falado para os irmãos, que o verdadeiro fervor, e a pergunta que o pastor Rosivan faz é crucial para a gente definir o que de fato, de que fervor eles estão falando, de que tipo de calor eles estão falando, né? Quando eles falam desse fervor, eles falam realmente disso, né? Que foi comentado aí pelo pastor Ronaldo, também pelo pastor Osmar também. Que é de pula-pula, que é de gritar, que é de falar em línguas, em outras línguas. E aí eu vou dar apenas um exemplo. O exemplo do eunuco, que estava viajando de volta, triste, cabisbaixo, uma frieza enorme. Ele estava voltando para casa, porque ele tinha ido adorar em Jerusalém e não encontrou nada de substancial. E ele ia voltando para casa dessa forma, quando o Espírito de Deus levou Filipe àquela estrada para falar com aquele homem. E depois de ele explicar as Escrituras para aquele homem, olha o resultado: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Este júbilo é esse fervor que todo cristão deve ter. Esse júbilo é essa alegria incontrolável que todo cristão deve ter. Agora, irmãos, esta alegria às vezes ela é expressada dependendo da personalidade da pessoa. Tem gente que é mais eufórico, que ele dá um glória a Deus de verdade, você vê o semblante dele. Outros ficam quietos, calados, mas por dentro está para estourar. Então você não deve colocar um padrão de fervor como alguém que está gritando, falando em outra língua. Então a igreja de repente coloca um padrão em personalidades diferentes, como se aquilo fosse sinônimo de realmente alegria do Espírito Santo. Um fator externo. Quando na verdade é uma ação interna causada pelas Escrituras, pelo entendimento das Escrituras. Ele ia voltando para casa sem entender nada, ele estava lendo o profeta Isaías e não entendia nada. Até que Filipe chega e fala: olha, isso aí que você está vendo em Isaías se encaixa direitinho
com a história que eu estou vivendo, que esse Messias que Isaías falava é Jesus, ele já veio, é o filho de José, é o Jesus o Nazareno, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Isso gerou um estrondo dentro daquele homem, que ele voltou feliz da vida para ser missionário lá onde ele estava, entre os descendentes de Cã, que foi amaldiçoado por Noé lá no início, e agora estaria recebendo a bênção do Evangelho. Então isso gera alegria, irmãos. A verdadeira alegria, ela é obtida pelo entendimento que a gente tem das Escrituras Sagradas. As Sagradas Escrituras trazem essa verdadeira alegria aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida. Não, e as reações externas, se um dia de repente aqui, começar a pular e gritar, glória a Deus, e se for aquele irmãozinho mais quieto da igreja, amém, deixa ele lá, é ele. Agora não quer dizer que todos os irmãos, para estarem cheios do Espírito Santo, vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então a frieza, eu sempre rebato essas pessoas que falam a igreja cristã evangélica é uma igreja muito fria. Eu falei, fria é quem não dá atenção às Escrituras e que não vive uma vida de santidade. Porque para estar pulando daquele jeito lá e praticando todo tipo de moralidade, como a gente vê eles praticando por aí, não quero esse fervor não. Ok? Esse fervor que as Escrituras causam na vida da pessoa, ele é permanente. Ele não é aquele momentâneo, não é aquele êxtase ali, aquele momento, né, de estar ali somente porque está ouvindo aquelas palavras motivadoras e tudo mais, aí é levado naquele momento a fazer aquilo, né? Mas ele é permanente na vida da pessoa. O Exato. texto que o pastor traz aí mostra realmente isso. E não é circunstancial. Sim. Não depende se está acontecendo só coisa boa. Mesmo que ele esteja sofrendo, mas ele está feliz por estar com Cristo, por ter entendido as Escrituras. Ok? Vamos lá. Fazer uma pergunta aí, mais ou menos nesse sentido, não sei se já foi isso. Considerando que a reforma protestante ela desencadeou praticamente todo o cristianismo, o protestantismo, aliás, quando surgiu a fé reformada e o que significa ser reformado no sentido estrito da palavra, né? Se pergunta de seminarista é difícil, imagine de seminarista que já terminou e está para fazer o exame, né? Tudo bem. Vai lá, pastor. O pastor, ele é especialista em história, ele já vai falar logo. Nós temos que entender o seguinte, que a fé reformada porque, a gente fala reformado porque foi uma volta, né? As Escrituras. Mas essa fé genuína, ela nunca deixou de existir. É isso que a gente precisa entender, porque parece que a reforma foi um marco, mas não foi. Entendeu? Não foi. Quer dizer, veio os apóstolos, vieram os pais da igreja, né? Após os pais da igreja vieram alguns, como Santo Agostinho e outros. E nesse período em que a igreja ela passa a ser a religião oficial do Império Romano, o que é que acontece? O Papa, o Bispo, não é mais nomeado pela igreja, mas pelo próprio Império. Então você começa a ver uma série de corrupção, né, dentro da igreja, mas essa fé genuína, ela está ali, né? Tem muitos movimentos, né? Eu poderia citar vários movimentos aqui bem antes, pessoas que se iam para as montanhas, né, se esconder, levavam suas famílias para lá, exatamente porque percebiam que aquilo que a igreja estava ensinando não era correto. Inclusive, a igreja, ela traduziu a Bíblia do grego para o latim, né, que era a chamada Vulgata. Só quem tinha acesso às Escrituras eram os sacerdotes, os papas, né? Essas pessoas, na verdade, tinham acesso, assim, em dizer, na verdade, não liam as Escrituras.
Mas parte dessas escrituras estava com alguns grupos, né? E então a reforma, ela que chama de reforma, né? Então ela vai acontecer exatamente quando Lutero ele depara com as escrituras e ele percebe ali o grande erro da igreja. E a intenção de Lutero, para a gente poder entender bem a reforma, não era criar o protestantismo, né? Mas a intenção de Lutero, na verdade, era reformar a igreja, né? Era reformar a igreja. O pastor João Duarte ontem falou sobre isso, né? Sobre o Tetzel, né? Então, Tetzel é aquele cara que ele era especialista em tomar dinheiro dos outros, das pessoas. Como foi que surgiu as indulgências? As indulgências surgiram exatamente porque existia um dos 7 dogmas, como é que se chama? A ceia o que para nós mesmos? Eu esqueço aqui. Um dos 7 sacramentos da reforma, um dos 7 sacramentos da igreja, eram 7 sacramentos da igreja católica, um dos 7, exatamente, né, essa autoflagelo, né, o autoflagelo. Então, para aqueles que tinham dinheiro, que não queriam se autoflagelar, criaram a indulgência, né? Então, a indulgência era para quem tinha dinheiro, pagava os pecados, saía o pecado lá, né, saia do purgatório e ia direto para o céu. Então, tudo isso estava sendo ensinado como se fosse das Escrituras. Então, quando Lutero percebe isso, e ele vê que é realmente errado, e muita gente estava assim, conhecia a verdade, mas estava calado, entende? Então, nós temos hoje, uma pessoa que ela é muito pouco lembrada nas Escrituras, na história da Reforma, que é um que traduziu a Bíblia, acho que se estava lembrando dele, esqueci agora, Tyndale, né? O Tyndale. Então, se tem uma pessoa muito importante no período da Reforma, é o Tyndale. Por quê? Porque o que é que ele faz? Ele traduz a Bíblia diretamente do hebraico, do grego para o inglês. Mas o que nós conhecemos é o seguinte, é que é o Lutero que traduz a Bíblia, né, para o alemão. Na verdade, a primeira tradução foi em inglês. E esse cara foi morto depois, esse irmão foi morto. Então, essa fé reformada, te fala fé reformada, porque esses irmãos, eles tentaram buscar dentro dos originais, né, antigos, o que era que estava acontecendo nessa época da história? O chamado humanismo. Nós temos que saber definir o que é o movimento humanista e o que é o movimento iluminista, que eles são diferentes, né? Então, o movimento humanista era a volta às produções literárias antigas. Então, o que é que vai acontecer? Assim como existe aqueles que vão voltar a se debruçar, digamos assim, em Platão, em Aristóteles, entendeu? Então, existe aqueles também que vão se debruçar e aprender agora o hebraico, digamos assim, o grego, né, que já não era uma língua falada mais, e pegar essa Bíblia do original e começar a observar os erros na igreja. Então, a reforma protestante, ela produziu uma série de mudanças, né? Foi o chamado movimento humanista e também a invenção da imprensa, né? Então, ficou assim, muito fácil para se divulgar. Por que, por exemplo, que os irmãos moráveis, né? Por que eles não causaram uma grande revolução? Porque não tiveram imprensa, né? E também eles não tinham, digamos assim, um padrinho, porque o Lutero tinha alguém que resguardou a ele, né? E quando os pastores se falam assim de fé reformada, não está falando de presbiteriana, não está falando de igreja batista, não está falando de cristã evangélica, não. Se está falando a volta às escrituras, aos ensinos apostólicos, aquilo que está lá em Atos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós falamos fé reformada porque nós nos baseamos nesses homens que tiveram coragem, né, de trazer de volta o conhecimento que a igreja primitiva tinha
e que o povo daquela época não tinha acesso. Então, a partir daí é que se tem esse movimento, tá, irmãos? É por isso que a gente usa esse nome reformado. Eu não sei se eu compliquei ou se eu O expliquei. contexto histórico que o senhor trouxe muito bom, Né? né? E é exatamente isso. A reforma não é um começo. Ah, vamos inventar uma outra coisa aqui. Não, é um retorno a um lugar que a gente tinha perdido, a um caminho, a uma vereda que a gente tinha perdido, né? Então, analisando sintaxicamente as palavras, a palavra fé não é no sentido de confiança, é no sentido de credo. Poderíamos substituir a palavra fé por credo ou por confissão teológica, né? Então, o credo reformado, ou seja, aquilo que eu creio dentro da fé reformada. Por que fé reformada? Porque ela foi reformulada por esses autores, como já disse, né? A Lutero aprendeu com Agostinho, ele era um monge agostiniano. Mas também Zwinglio, John Hus, que viveram 100 anos antes do que ele, trouxeram esse mesmo ensino. Queria realmente retornar às Escrituras. Lutero, ele conseguiu, como disse o pastor, porque ele teve apoio político, né? O príncipe Frederico ajudou muito, e outros que estiveram apoiando ele. E a imprensa. Ou seja, hoje nós temos a internet. Se nós tivéssemos 1 milhão de seguidores, nós íamos influenciar muito mais. Meu YouTube acho que tem uns 4 ou 5 seguidores só. Adiciona lá. Um é o Iago. Mas a imprensa naquela época pôde levar adiante a mesma mensagem que Lutero e os outros estavam levando. Para você ter uma ideia, Lutero e Calvino, eles não se encontraram pessoalmente. Um estava na Alemanha, outro estava na Suíça. Mas eles falavam a mesma língua. Claro que em pontos secundários eles discordavam. Como, por exemplo, sobre a ceia do Senhor, não discordava do ponto central, mas discordava de alguns pontos. O que é interessante notar é que nós cristãos evangélicos, alguns podem dizer que nós somos reformados, mas nós ainda não somos reformados e nem temos pretensão de nos reformar como Lutero. Até porque o luteranismo continuou tendo muitas práticas da Igreja Católica que nós não temos hoje. Muitos símbolos, velas, vestimentas, entendeu? Então, nós não reformamos como a igreja do século XVI, porque a cultura do século XVI ficou para lá. Nós somos, por exemplo, ontem nós estávamos aqui, vamos começar a primeira conferência reformada do Marajó. Aí a gente cantou músicas que não é de uma igreja reformada até os dentes. Porque a igreja reformada até os dentes, que a gente diz uma mesma puritana, ela vai cantar só salmos e hinos. Ela não vai cantar o teu reino, né, que a gente cantou o teu reino. Aquela primeira lá, né, vocês viram, do Pupus, né, do grupo Pupus, é um fantástico aquele hino, fala, uma teologia sistemática, aquele primeiro hino que a gente cantou. Né? E eu vou pedir para cantarem outra lá, hoje também, que fala também pura Bíblia. Então, o que a gente tem a dizer sobre fé reformada? Fé é o credo, reformada é uma alusão histórica a um movimento que ocorreu no século XVI, a reforma protestante. Mas nós não idolatramos, irmãos. Eu sei dos erros de Lutero, eu sei dos erros de Calvino. O principal erro de Calvino que o pessoal acusa o coitado lá de sorveto, né? De serveto, né? Quase que eu falo sorvete. É serveto, né? Que dizem que foi ele que matou o cara, né? Então, esse tipo de coisa era um contexto que eles estavam vivendo. E eu não vou trazer o mesmo contexto deles para nós, tá? Então, a Igreja Cristã Evangélica hoje luta por uma fé reformada nesse sentido, de retornar aos pilares dos 5 pontos do calvinismo, que na verdade nem Calvino criou, foram os alunos dele que reformularam devido à necessidade, e os 5 pilares também sobre a soberania de Deus. Existe muita coisa, mas se resume no retorno às Sagradas Escrituras. Eu acredito que o nosso grande problema hoje, vamos falar de igreja cristã evangélica, né? É porque, irmãos, é assim, nós
nós fomos evangelizados por vários tipos de missionários. Então, nós tínhamos uma agência missionária no Brasil chamada MISEB, certo? Então, muitos missionários, para entrarem no Brasil, eles teriam que entrar pela MISEB, que era a Missão Cristã Evangélica no Brasil, tá? Então, através da MISEB, nós tínhamos missionários escoceses, missionários ingleses, missionários americanos, missionários suíços, missionários canadenses, certo? Então, nós fomos evangelizados por uma mistura de interpretações, vou colocar esse termo aqui, né? Por uma mistura de interpretação bíblica, tá? Nós tínhamos, por exemplo, arminianos no meio, nós tínhamos calvinistas, que é o termo que a gente usa hoje, né? E tínhamos até pelagianos, então, entre esses missionários, certo? Eles não mexiam com uma coisa chamada escatologia, certo? Aliás, apenas os americanos que mexiam com essa ideia, porque os americanos, na verdade, eles são pré-milenistas por uma questão de ideia de americano mesmo. Porque isso aqui vem surgir também, essa ideia de pré-milenismo e tal, vem surgir aqui, a discussão não é essa, só tá, nem entra em detalhe também. Isso aqui só vai surgir, irmãos, no final também do século XIX, não se tratava isso na igreja. Se você for ler o livro dos puritanos, o livro desses grandes homens da reforma, eles não vão tratar de escatologia, eles vão tratar de doutrina da salvação, principalmente, né, de soteriologia. Esse é o principal fato, né, de um teólogo. O teólogo trabalha sempre essas questões aí. Então, e nós aqui, dessa região nossa, nós fomos evangelizados dentro desse princípio e nunca ouvimos falar em fé reformada, né? A gente nunca ouviu falar em calvinismo. Inclusive, eu me lembro de um professor que eu tive no seminário, que ele disse assim, porque o pastor José estava, né, entrando na fé reformada, ensinava lá, ele disse assim, olha, ser calvinista não é pecado. Ele falou mesmo assim, ser calvinista não é pecado. Então, eu creio que esse impacto hoje que muitos cristãos evangélicos têm sentido, assim como eu também senti, eu creio que muitos de vocês sentiram, foi porque os nossos pastores, né, há décadas atrás, eles foram ensinados por esses missionários, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos, por exemplo, de ter esse contato com as escrituras de uma maneira mais profunda, porque era muito superficial. Se você, digamos, for ouvir um sermão de um pastor cristão evangélico, por exemplo, de 20 anos atrás, e ouvir um sermão de um pastor cristão evangélico agora, você vai ver que eles eram muito superficiais. Digamos que eles eram mais evangelistas, eram grandes homens de Deus, porém, eles não eram profundos nas escrituras, porque não tiveram oportunidade. É diferente de nós. Então agora vocês podem cobrar de nós aqui, vocês podem cobrar do seu pastor, porque agora sim, a nossa denominação, ela tem uma confissão de fé. Nossa denominação, ela tem uma linha agora a ser seguido, o que não tinha antes. A nossa confissão de fé é de 2004. É isso? E vai ser reformulada agora, né? Ela é de 2004 e ela vai ter para vocês verem que não faz muito tempo, né? E ela está sofrendo uma reformulação, inclusive o pastor Rosivan, o pastor João Duarte estão envolvidos nesse processo. Então, é por isso que nós aqui, cristãos evangélicos, nós sentimos esse impacto, porque a nossa história, né, ela vem de uma mistura de credos. Sim. Certo? Ok. Os pastores querem contribuir também nesse ponto? Vamos lá, rapidinho aí, uns 3 minutos, para a gente concluir que o pessoal já quer almoçar. Já? Tá, então vamos lá. Os irmãos vão fazer a pergunta e a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? Ok. Vamos lá. Minha pergunta basicamente é direcionada para o pastor Rosivan. Ele falou bastante de Mark Lloyd Jones e
de Mark Dever na teologia, como é que se diz? De homens piedosos, de puritanos. Eu queria que o senhor me explicasse como eu identifico uma pessoa realmente piedosa que não está só com uma capa. Quais são os traços? Porque recentemente eu estava lendo um dos comentários de Hernandes Diallope, onde ele cita tanto Viesbe quanto Mark Dever, quanto Charles Spurgeon, e num desses comentários eu fiquei assim meio extasiado com o comentário de Mark Dever, que eu fui atrás e encontrei um livro dele de A Teologia Afetuosa de Richard Sibbes, e fiquei encantado por ele falar de um perfil de homens piedosos. E eu vi um comentário do Dr. deixa eu ler o nome dele aqui, Dr. Joel Baker, que ele fala que o céu estava nele antes dele estar no céu. Então, pelo que eu não cheguei ao final do livro todo, mas ele me mostrou que ele era uma pessoa extremamente piedosa, e eu queria que o senhor me desse pelo menos assim um norte de como identificar isso em uma pessoa, que um verdadeiro cristão é que nele fazia. A teologia dele, o doce amor dele combinado com a forte teologia, ele comenta aqui, terna misericórdia por pecadores quebrantados. A teologia era por pecadores quebrantados, aquele amor. Eu queria que o senhor me desse um norte do que é um... Sim, vamos lá. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Russell Shedd e estudar com ele sobre pregação expositiva. A filha do Russell Shedd falou sobre ele: eu sei que meu pai peca porque ninguém consegue viver nesse mundo sem pecar, mas eu nunca o vi cometer nenhum pecado. Como é que eu posso conhecer um homem, um cristão piedoso? É a demonstração prática dos frutos do Espírito Santo. O homem piedoso, ele vai pecar, mas ele vai olhar para o seu pecado com nojo e ele vai se prostrar diante de Deus. O homem piedoso, ele não é perfeito, ele tem as suas falhas, como todos esses reformadores tiveram, mas eles têm uma intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus se dá por intermédio da leitura das Escrituras e da oração, aquela vida devocional diária. Isso vai levar a ser um homem piedoso. Como é que eu posso conhecer? Pelaquilo que ele fala, pela maneira como ele se comporta, maneira como ele olha para os seus pecados. Hoje as pessoas olham para os seus pecados e elas tentam se excusar deles, elas tentam culpar outros diante dos seus erros. O homem piedoso, ele não faz isso. Ele vai olhar para si e ele vai dizer: Senhor, eu tenho muitas falhas, mas eu sou muito dependente do Senhor, porque somente o Senhor que vai me ajudar a vencer todas as falhas. Numa palavra bem comum para nós, ele é alguém que vive de fato, de verdade, a humildade na prática, né? E deve ser algo que nós devemos buscar. Joey Baker, ele tem um livro muito interessante sobre piedade, inclusive eu uso ele no artigo que eu escrevo sobre isso, né? E tantos outros aí, era uma marca. A piedade para os puritanos era algo que todos eles queriam. Hoje, nós queremos status às vezes, nós queremos ser os melhores, mas nós não queremos ser piedosos, e esse acaba sendo o nosso principal dilema, é o nosso principal problema. Ótima resposta. O pastor Ronaldo pode acrescentar? E depois eles vão terminar, eles vão depois combinar, né? Mas é interessante, poderia resumir tudo isso que o pastor Rosivan falou em dois aspectos. O homem piedoso, a mulher piedosa conseguem juntar a ortodoxia com a ortopraxia, ou seja, a doutrina com a prática. Talvez você vê alguém falando muito bem de doutrina, mas ele não vive. E como é que você sabe que ele não vive? Vai na casa dele, passa um dia com ele que você vai ver. Entendeu? A esposa, são os filhos que vão dizer isso. Esse testemunho do Russell Shedd, crucial, né? A própria filha fala isso do pai: no dia que meu filho fala isso de mim, ou ele está cego e não está vendo mais, ou ele está vendo direito mais, né? Porque a piedade não tem nada a ver com condolência, com pena. A piedade é você viver o que você ensina, a ausência de hipocrisia, né? Então, fantástica a resposta do pastor. Pastor Ronaldo. Oi. Vocês querem que eu fale o quê?
Sim. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Gostaria de saber se eu posso fazer as duas ou só uma mesmo. Faça, irmã. Ela já está aí com o microfone na mão. Aproveite a bênção. Vou fazer uma mais para assim esclarecimento. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui estão muito sedentas por essa questão de realmente da reforma, né? E muito importante. Parabéns à igreja que está fazendo esse evento. Mas a minha pergunta primeira antes de Lutero ou da reforma, onde ou quando, em que época a igreja viveu exatamente os 5 pilares? Se houve reforma, dá a entender que se viveu no passado exatamente como se quer voltar a viver. Ok. Pastor Ronaldo vai começar. E aí, se sobrar alguma coisa. A outra, né? Sim, Enquanto eu vocês creio que pensam- o ápice, irmã, é bíblico, tá? O ápice é a igreja viveu o seu ápice lá em Atos. E depois disso, ela foi se perdendo, como o pastor já disse, foi entrando o governo do Estado dominando a igreja, nomeando líderes, e aí foi junto com os pagãos foram se tornando líderes na igreja. Não era mais a conversão que exigia, não era mais a piedade que colocava líderes lá na igreja, era o poder, era o status, era o companheirismo com o apadrinhamento, vamos dizer assim. Então a igreja se perdeu no decorrer dos séculos. Os próprios reformadores, eles não disseram, olha, eu vou ensinar aqui só sola escritura, o outro que vai ensinar o solos Cristo. Não foram eles que colocaram nomes nisso. Eles ensinavam a Bíblia, eles ensinavam sobre Cristo, eles ensinavam sobre a fé, sobre a graça, sobre a glória a Deus, mas os seus discípulos é que vieram a reformular de forma sistemática esses pontos. Então a reforma realçou, né, restaurou estes pontos que estavam perdidos na igreja, tá? Sim, pastor Ronaldo, diga lá. É assim, como nós temos hoje essa organização, né, essa sistemática dos pontos e tudo mais, como o pastor bem coloca aí, nós vamos ver que bem antes realmente da reforma, como os pastores já colocaram, é fácil de nós olharmos e vermos que as escrituras estavam sempre, né, sendo anunciadas por pessoas piedosas, por pessoas consagradas, né? Então ela não foi esquecida, sempre os remanescentes existiram, né? E aqueles que realmente se pegavam às escrituras, estudando a palavra sempre, né? E perceberam essa saída, perceberam que realmente a igreja ela começou a trilhar outros caminhos, né? Deixando as escrituras de lado. Então, não é um retorno para que a igreja pudesse ser conduzida realmente às verdades, né, das Sagradas Escrituras. Então, esse início, esse tempo, como o pastor coloca, antes da reforma, essas sistematização, podemos dizer assim, né? As Escrituras vai nos mostrar sempre isso, né? A palavra de Deus ela deve ser privilegiada, né? Ela deve ser privilegiada. Então, é algo que nós devemos abraçar sempre. Posso fazer? São duas. O pastor me autorizou. Diga lá. Bem, agora para nós, né? No caso, a ICEB. Porque a gente sabe que o cristianismo, no seu todo, envolve todas as denominações, tudo que crê em Cristo, né? Mas eu digo assim, é possível perceber, eu falo mais em relação à igreja em si, as igrejas da ICEB,
É possível perceber na vida doutrinária e prática da igreja, no caso a ICEB, grande, pouco ou nenhum distanciamento desses pilares da reforma? Estamos vendo e respeitando o que Lutero e os demais reformadores fizeram? Muito boa pergunta, irmã. O pastor Rosivão vai começar agora. Eu quero começar porque me veio algo em mente. Eu visito muitas igrejas, assim, pregando, né? E eu vejo, eu avalio. Inclusive igreja que eu queria até que o Samuel parasse de gravar aí, que senão isso pode gerar contra mim. Não, estou brincando. Mas eu já andei em igrejas que eu já pastoreei, e irmãos, uma igreja para se desviar da verdade não precisa de muito tempo, não. Precisa não. A gente luta, bate na mesma tecla sempre. Há quantos anos eu falo aqui contra o grupo de musical Voz da Verdade, que não tem nada da verdade, são unicistas, são contra a doutrina da Trindade, e eu vou nesses lugares e o cara está lá, vou cantar uma música agora, Voz da Verdade, não há ferrolho, projeto no deserto, essas porcarias por aí. Gente, pelo amor de Deus. Então, irmã, na própria ICEB tem muito ainda a ser reformado. Tá? Ok, os próximos. Eu acho. Diga lá, depois o Ronaldo. Eu vejo a questão da ortopraxia, né? Por exemplo, o que a gente percebe nas nossas igrejas perceba que nós não temos um padrão de culto, né? Aqui nós temos um culto de uma forma, aí você vai numa igreja lá da outra ponta, eu estou falando aqui de região, tá? Então nós temos um culto que ele é totalmente diferente, certo? Então, a pergunta seria, o que as nossas igrejas cristãs evangélicas, elas prezam por um culto reformado na sua íntegra? A resposta, no sentido geral, a resposta é não. Em parte sim, né? Mas em parte não. Então eu vejo assim, irmã Conceição, que existe muito a se fazer, entendeu? Então, quando se tem um movimento desse aqui, você percebe que tem muito pouca gente interessada, né? Por quê? Porque não está interessado em mudança. Eu acho interessante que onde o IBN está passando, eu vou fazer a propaganda aqui, né? Então, onde o IBN está passando, está tendo mudanças, entendeu? Nós temos uma igreja, eu vou citar aqui, não está gravando, né, Samuel? Nós temos uma igreja, a igreja do Anajás Miri, certo? Para falar mal de igreja agora, dá para dizer também? Nós temos a igreja do Anajás Miri. Então nós começamos o curso, então a Anajás Miri está no centro de algumas igrejas nossas, certo? Que elas não estão assim, prezando por um culto reformado. Aqui o pastor Ronaldo testemunha, todos nós estamos aqui, né? Não, eu falo como presidente da região, certo? Que eu, como estou, eu passo, eu até me emociono nesse culto também, só falta falar em línguas. Mas olha só, é assim. Então, na verdade, irmã, está faltando sim. E, inclusive, essa nova reforma da nossa confissão de fé também vai trazer a nossa forma de culto, não vai ter? Então, vai estar vindo lá também a nossa forma de culto. Como deve ser. Então eu acredito o seguinte, que a partir, é o ensino, sabe? É o ensino, né? É o ensino. Então hoje nós temos já várias igrejas na nossa região que já mudaram. Agora, falando de Brasil, que o senhor está perguntando de cristã evangélica, né? Falando de outras regiões, nós temos algumas igrejas nossas que os seus pastores estão totalmente reformados, ele prega uma teologia totalmente reformada, sabe, irmãos? Mas na prática, não tem piedade,
sabe? Então, eu acredito que a gente precisa orar muito, a gente precisa de pessoas que não apenas estão buscando a teologia, porque o grande problema é assim, tem que estar buscando só conhecimento, isso está errado. Talvez isso tenha sujado o nome reformado, né? Reformado. Então, tem gente que só quer saber do conhecimento, mas não quer uma vida piedosa. Então, eu creio que o principal trabalho aqui é buscar conhecimento, sim, mas principalmente uma vida piedosa dentro do conhecimento, que é isso que está faltando. Conhecimento que leva a uma mudança de vida, né? Exatamente. Vamos deixar o pastor Ronaldo falar e a gente vai finalizar. Tem mais perguntas aí, eu sei, irmãos, mas a gente tem que dar um intervalo aí, porque daqui a pouco, 2h30, o pastor já retorna com a oficina, tá? Oi. A irmã perguntou se aí nós ainda estamos, se as igrejas cristãs evangélicas, elas vivem as 5 solas, é isso? Nesse sentido? Ah, tá. Muito bem. Vejam bem, eu vejo assim, irmãos, em relação às nossas igrejas, nós estamos falando mais da nossa região, né? A nossa região aqui. Eu diria assim, que sim e ainda não. Porque vejam bem, tanto do distanciamento quanto da aproximação, porque já houve um período, houve um momento muito difícil para nós, né? Os irmãos já falaram aqui, e nós já vivemos isso. Talvez essa geração agora, né? Não, mas nós que vivemos, eu praticamente nasci no lar cristão, igreja cristã evangélica. Eu vivi todo aquele momento lá em Anajá-de-Miri com os missionários e tudo mais, não é? Nós que vivemos isso, fizemos, eu não cheguei a fazer, mas o papai fazia, e eu pegava e lia o curso que ele fazia, o Fonte de Luz, não é? O Fonte de Luz, e toda aquela questão lá, não é? Então, o que é que a gente vê, irmãos? Hoje nós temos, eu penso que a maioria das nossas igrejas aqui da região, não é? Elas têm procurado se aproximar mais, não somente conhecendo, procurando conhecer, não é? A doutrina reformada, mas vivendo, né? Vivendo a piedade, procurando viver a piedade, porque não há como separar, né? Não há como separar, porque a partir do momento que você se envolve com o estudo das Escrituras, você vai ser chamado, você vai ser levado a ter uma devoção, a ter uma vida de piedade, né? Então, isso eu tenho percebido nas nossas igrejas, né? Nós temos algumas delas aqui na nossa região que realmente há uma diferença enorme, né? Não quero citar nomes aqui para não comprometer o pastor Gilmar, né? Mas tem igreja nossa que você chega lá, você está numa igreja pentecostal, né? Uma igreja pentecostal. Então isso é complicado. Mas nós já temos um avanço, nós já temos melhora, né? E nós louvamos a Deus. Nós temos hoje a preocupação, né? A preocupação do pastor Rosivan, a preocupação de muitos de nós, do pastor João, né? De estudar, né? De se preparar mais, justamente para que a igreja possa avançar, para que a gente possa ser ajudado por essas pessoas também, por esses irmãos que têm procurado. Isso é importante, né? Nós temos aí o nosso seminário em Abaetetuba, né? Muitos já vieram de lá. O IBN, que está formando líderes nas igrejas também, já com essa base, né? Com esse despertamento, despertando pessoas para estudar a palavra. Então isso é algo que está realmente melhorando muito, estruturando nossas igrejas para essa aproximação aí. Só uma coisa, pastor, desculpa aí, né, eu estar falando muito. Quando você for numa dessas igrejas nossas, não a julgue, certo? Porque nós já fomos assim também, entendeu? Então, o que é que nós temos que fazer? Nos envolver com os irmãos. A comunhão é a coisa mais importante que tem. Leve a pregação da palavra e, se possível, ensine.
Não é assim? Então, o meu papel como presidente durante esse tempo foi exatamente tentar essa mudança, né, através do curso, porque e esse curso ele tem melhorado muito, e incentivar, sabe, aluno, formação de líderes para ir para o curso em Abaetetuba, entendeu? Para fazer o IBN, onde tiver o IBN, em algum lugar onde tiver, incentivar para o curso em Abaetetuba, mandar alunos lá para o nosso Seminário Cristão Evangélico do Norte. Somente assim, entendeu? Nós vamos conseguir ter, digamos assim, uma identidade melhor, né? Porque se a gente não manda ninguém para estudar, se a gente não investe em ninguém, se a gente também não investe em nós mesmos, comprando livros e lendo a Bíblia e orando, não vai haver mudança, certo? Mas, graças a Deus, como o pastor Ronaldo disse, está tendo uma melhora, né? E bastante grande, graças a Deus. Tenho visto também, irmãos. Ao mesmo tempo que a gente vê igrejas que ainda precisam, mas eu tenho visto cada vez mais igrejas reformadas. E mais, prepare líderes. Nossos líderes de departamentos, aqui a gente tem que estudar, entendeu? Nossos diáconos têm que estudar, para que possam ajudar o pastor nesse trabalho que só o pastor não dá conta, não. Pastor, quer finalizar? Quer falar? Está na hora de almoçar, ele gosta de comer. Então vamos finalizar, irmãos? Obrigado por ficarem até agora, tá?